Economia na Real e ponto. Os fatos que marcaram e precificaram o mercado financeiro global e o mercado financeiro brasileiro nessa semana, onde o destaque foi a dança dos preços das ações da Petrobras. A gente achava que estava em junho, parecia uma festa junina. Olha o dividendo, é mentira. Olha o mercadante, é mentira. Olha o Jean Paul Prats, opa, é verdade. Caminho da chuva, caminho de casa. E nisso, gente, entre a máxima e a mínima, nos últimos 2 pregões, na quinta e na sexta-feira, as ações da Petrobras oscilaram 6%. Teve muita gente que deve ter ganho muito dinheiro. E foi por isso que a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que é o xerife do mercado brasileiro, resolveu abrir uma investigação para ver a origem de tanto boato. E os boatos vinham de Brasília, depois o próprio Globo soltou que tinha havido uma reunião entre o Rui Costa, o Alexandre Silveira e o Fernando Haddad, e eles haviam concordado em pagar os dividendos. Nisso a Petrobras, que estava subindo 3,5%, né, por causa dos dividendos, voltou a cair 1,5%, porque falaram que o presidente ia ser o mercadante, e o mercado viu de novo muita ingerência política. Depois o Nelson Barbosa, que estava sumido da história, está tudo voltando. 2000 e Dilma está na mesa. Nelson Barbosa, lá que trabalhou com a Dilma, ministro da Dilma, seria o substituto de mercadante no BNDES. Mercadante iria para a Petrobras, e Jean Paul Prats já tinha dito a amigos que estava pegando o boné e indo embora. E nisso os preços dançavam para baixo e para cima. Vai pagar dividendo? Subia. O Jean Paul Prats está saindo? Caíam. Enfim, o certo é que na quinta-feira à noite, finalmente, a Petrobras deveria ter se pronunciado muito antes, mas na quinta-feira à noite, depois que o pregão já tinha se encerrado, a empresa disse que a questão dos dividendos só seria decidida no dia 25 de abril, como já havia sido combinado lá atrás, quando a empresa anunciou que naquele momento não iria pagar os dividendos extraordinários e que essa decisão seria tomada na Assembleia no dia 25 de abril. E eu falei para vocês, falei na Itatiaia, que até o dia 25 de abril a gente veria isso. Muita especulação. Agora, coitado do acionista minoritário. A CVM tem que ir atrás e punir aqueles que ficaram soltando balões de ensaio. Porque o minoritário, coitado, ele não tem esse tipo de informação privilegiada, e as informações de uma SA de capital aberto negociada em bolsa devem ser dadas através de fatos relevantes e não no boca a boca de políticos. Mas enfim, foi um Deus nos acuda. Vamos aguardar até o cachorro tá latindo. Vou deixar o Toby aí, não vou cortar o Toby, porque ele tá coberto de razão. A gente tem que gritar pelo leite, a gente tem que latir por um mercado de capital, gritar por um mercado de capital mais transparente, com menos rumores, com menos boatos. Mas enfim, vamos ao que aconteceu, porque foi semana também de payroll. E olha que lá nos Estados Unidos, podem preparar. Eu disse aqui que estava havendo uma mudança no comportamento das apostas para o corte de juros, que deveria ser iniciado em junho, e a resiliência da economia, mais uma vez, foi comprovada nos números da geração de empregos, do payroll, que foi divulgado na sexta-feira. 301 mil novos postos de trabalho. Apesar das bolsas terem subido na sexta-feira nos Estados Unidos, elas haviam caído muito na quinta por essa percepção de que os membros do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve estão bem mais conservadores. E na sexta, uma das diretoras chegou a ventilar a possibilidade de não haver corte de juros esse ano. E já tem muita gente apostando nisso. E as apostas se inverteram. Agora era meio a meio, né? Corte em junho, não corte em junho. Agora 51% já acham que não vai ter corte em junho. E 49% continuam apostando no corte das taxas de juros em junho. E por que eu estou falando tudo isso? Porque se não cortar o juro lá, aqui também não tem jeito de continuar caindo,
Pode parar de cair e até voltar a subir se não tiver juízo no controle das contas públicas. E está todo mundo já meio descabelado. A Simone Tebet, nessa semana, admitiu que poderá haver uma revisão na meta do arcabouço fiscal. Só que o Lula já cantou essa pedra lá no início do ano, porque é ano eleitoral, ele falou que vai gastar e que não é gasto, é investimento, só que o dinheiro é um só. Se você gasta aquilo que você não tem, você aumenta a dívida, mesmo que na cabeça do presidente isso seja um investimento, mas na verdade é um aumento de endividamento. Quando você aumenta o endividamento, você aumenta o seu risco, e se aumenta o seu risco, a sua taxa de juros, que é o prêmio de risco do país, ela para de cair e pode até voltar a subir, dependendo da irresponsabilidade fiscal. Portanto, gente, o clima está pesado e o mercado brasileiro está sendo precificado e mais, os volumes negociados na B3, dá para a gente chorar. A B3 está negociando 15 bilhões, 18 bilhões, longe, muito longe dos 30, dos 25 bilhões que ela costumava negociar até o ano passado. E o ano passado já está ficando cada vez mais longe. Portanto, foram esses os destaques dessa semana, em que a volatilidade foi o nome do jogo na Bolsa Brasileira, em cima da Petrobras, que praticamente parece ser o único papel que ainda existe na nossa Bolsa. E fora isso, a gente fica de olho nas taxas de juros dos Estados Unidos, que não devem cair tão cedo e que fazem com que o nosso varejo, as incorporadoras, aqueles setores mais sensíveis ao crédito, sofram junto. Porque se não cai lá, para de cair aqui, e se o fiscal piorar, as taxas, não acredito, mas, gente, estamos no Brasil. Agora, a perspectiva da taxa Selic terminal, que até há um mês atrás estava entre 8 e 9, pulou para algo entre 9 e 10. Cenas dos próximos capítulos na semana que vem.